células de fetos abortados. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Deus escolheu as coisas expressíveis. É por isso que Deus te escolheu. Se você repetir uma mentira 1000 vezes, ela vai virar verdade. Não sei se você já viu circular nas redes sociais um dito popular que viralizou, mas que, ao que tudo indica, não passa de mais uma historinha criada e disseminada sem qualquer comprovação histórica. A de que, no pós-Segunda Guerra, se 10 alemães estivessem sentados em uma mesa de bar e um nazista se sentar e ninguém levantar, a mesa passa a ter 11 nazistas. Como disse, não existe comprovação de que essa máxima realmente foi criada no período citado, se bem que esse caso exemplifica muito bem a galera que passa pano para falas e comportamentos fascistas. Afinal, não dá para confraternizar com gente reacionária. Mas se esse dito popular não existiu no período após o fim da derrota do nazismo, um comediante bem famoso nos States chamado Chris Rock nos agraciou em 2017 com uma pérola do escracho ao fascismo em um post no extinto Twitter e hoje X, dizendo algo que se assemelha ao comentário sobre dividir o mesmo espaço com extremistas de direita. Se 10 caras acham que é bom passar um tempo com um nazista, eles se tornam 11 nazistas. Direita alternativa, supremacistas brancos são simplesmente nazistas. Fodam-se os nazistas. Tá vendo só como tem que lidar com quem é abertamente fascistão? É com escracho mesmo, sem dó e papo reto, sem curva, como tem que ser. Em uma sociedade como a estadunidense, em que se discute direitos civis, lá se vão décadas e mais décadas, quem tem consciência do rolê não passa pano para movimento fascista. Como explicar então o fato desse povo da América do Norte eleger novamente um cara abertamente fascista, como é o caso do Trump? E olha que quem o adjetivou desta forma não foi eu, mas sim uma das maiores autoridades no assunto, o renomado historiador e especialista no tema ligado à extrema-direita, Robert Paxton, em entrevista concedida ao jornal New York Times em outubro de 2024. Aliás, Paxton relutou em nomear o trumpismo como um movimento fascista até janeiro de 2021, quando ocorreu a invasão ao Capitólio por parte de apoiadores de Trump. Na visão do historiador, utilizar o termo fascista para se referir a Trump desgastaria o termo, situação que faria este importante conceito perder o seu impacto. Por este motivo, ele procrastinou até o fatídico 6 de janeiro para nomear o que? Cá entre nós. Hoje está mais do que escancarado, a verve fascista do trumpismo. We're going to walk down to the Capitol because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Os líderes das organizações ultranacionalistas Oath Keepers e Proud Boys foram libertados da prisão nesta terça-feira graças ao indulto e às comutações que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu ontem aos acusados pela invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Esse perdão presidencial, uma das promessas eleitorais do republicano, foi uma das primeiras ordens executivas que ele assinou e, de acordo com o que ele disse, abrangerá cerca de 1.500 dos acusados pela invasão que tentou impedir que a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020 fosse certificada pelo Congresso. Entre os indultados, aos quais Trump se referiu como reféns e heróis, a ordem destaca a comutação de sentenças para 14 membros de Oath Keepers e Proud Boys, incluindo seus líderes. Ver um cara que representa tudo que de mais podre existe no campo das ideias, ascendendo ao cargo máximo da República nos Estados Unidos novamente, é piada de péssimo gosto. Quem está acompanhando o que vem acontecendo com os imigrantes neste primeiro ano de segundo mandato de Trump e está com a sua cognição em dia, fica horrorizado com a forma como a polícia vem agindo contra essa galera. É o suprassumo da xenofobia, um dos principais pilares do fascismo. Mas, como dizia o bom velhinho barbudo comunista, a história se repete. A primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Esse doidão fascistoide do Trump não está inventando nada. Ele está requentando uma máxima bem conhecida. A velha frase nacionalista criada lá no século XIX, a América para os americanos. Entendendo como americanos, eles, claro, e não todos os habitantes do continente americano. Quando Trump diz seu slogan América Grande novamente,
novamente, ele se remete a esse tempo em que os Estados Unidos, se sentindo donos da América, meteram o bedelho onde puderam. E o intuito era bem claro. Em um período de franca efervescência da Revolução Industrial, os Estados Unidos visava controlar todos os cantos da América para enriquecer e engrandecer única e exclusivamente a sua nação, mas também evitar a todo custo que os europeus voltassem a interferir na autonomia dos demais países americanos que tinham obtido as independências depois de muitas guerras. Agindo dessa forma, eles exploraram como puderam todos os rincões do continente americano ao longo do século XIX e também XX, além de contribuírem diretamente para a implementação de ditaduras onde puderam durante o período da Guerra Fria. Voltando ao cara que adora se maquiar com pó de Doritos, a falta de criatividade dele não se limita a copiar ipsis lipsis a máxima da América para os americanos, adaptando-a aos novos tempos com a tal da MAGA, Make America Great Again. Agora, a encarnação de Hitler nos States está seguindo a cartilha que outros políticos fascistas mundo afora estão se especializando. Após eleito usando dos trâmites burocráticos presentes na democracia, golpeá-la por dentro até a sua ruína. E o exemplo mais pontual acerca dessa situação, a de destruir por dentro o regime democrático, vem de um país localizado no leste europeu, a Hungria. Lá, assim como ocorreu recentemente nos Estados Unidos, a população deu uma segunda chance para um cara chamado Viktor Orbán dar continuidade ao seu projeto fascista de governo. Isso porque Orbán foi eleito para um primeiro mandato como primeiro-ministro húngaro de 1998 até 2002, quando perdeu as eleições para continuar no cargo. Após a derrota, passou a primeira década do século XX todo inflando a massa húngara na retórica fascista para, nas eleições de 2010, retornar e permanecer até os dias atuais no poder sem largar o osso. Mas como? Reescrevendo uma nova constituição, distribuindo favores econômicos a empresários brothers, articulando para o seu partido ter 2/3 de representantes no parlamento e interferindo profundamente no judiciário e na imprensa local. A coisa é tão gritante que o Parlamento Europeu criou uma nomenclatura para se referir ao modelo de governo de Orbán, regime híbrido de autocracia eleitoral. Não preciso lembrar da simpatia explícita que Bolsonaro e seu clã nutrem por Orbán e pela sua metodologia maldita que o levou a se tornar um ditador em seu país sem precisar colocar tanques do exército nas ruas, apenas alterando na caruda a burocracia e as regras políticas. E o pior é que esse modus operandi do fascistinha húngaro acabou virando uma referência para a extrema-direita mundial e exemplos de representantes governamentais que desejam reproduzir em seus respectivos países o que Orbán vem fazendo estão pipocando em todo lugar e de tudo quanto é jeito. Além de Trump, a seguir apresentarei alguns exemplos que deveriam causar assombro em qualquer um com bom senso em dia. Vou começar falando de dois países que, dado ao histórico que ambos possuem em relação à ascensão nazi-fascista que aconteceu no século passado, deveriam ser os primeiros a rechaçar tais perspectivas ideológicas, a Alemanha e a Itália. Não é difícil encontrar vídeos de manifestações abertamente fascistas em plena terceira década do século XXI em ambas as nações. Irgendwas Brutales dabei gewesen sein. Nein, in Wahrheit sind es Also man muss sich mal diese Verbotsmentalität vorstellen und das Ganze ist jetzt ein bisschen eine Demonstration stellen würde und vermutlich auch noch eine Demonstration stellen würde und vermutlich auch noch Illegalmittel.
No país de língua germânica vem fazendo sucesso um partido declaradamente de extrema-direita chamado Alternativa para a Alemanha. Só para se ter uma ideia, nas eleições realizadas neste ano de 2025, foram eleitos 152 deputados desta legenda política para o Parlamento Federal, o que representa 20% do total dos votos. Segundo a principal representante do Alternativa, o projeto político desse povo é fazer deste partido o principal nas eleições que irão se realizar em 2029. Veja bem, estamos falando de um partido que, segundo reportagem amplamente divulgada em 2024, seus membros se reuniram com um grupo neonazista para discutir um plano com o seguinte propósito: tramar uma deportação em massa de milhares de imigrantes que vivem no país, assim como Trump está fazendo nos Estados Unidos. É xenofobia na veia. Preciso falar também da Itália e seus representantes reacionários. Ficou bem famoso um vídeo de uma manifestação que ocorreu no início de 2024, que juntou dezenas de neofascistas para recordar o assassinato que ocorreu há mais de 40 anos, de 3 militantes do movimento social italiano de cunho declaradamente fascista, o MSI. Eles fazem isso todo ano, mas o que espantou dessa vez foi este vídeo que circulou na internet mostrando eles todos de camiseta preta e fazendo a saudação que remete ao fascismo. Isso mesmo que você ouviu, camisas pretas e fazendo a saudação de cunho fascista. Acontece que o MSI, que surgiu dos escombros do partido fascista de Mussolini, ganhou uma roupagem menos fascista, se é que isso pode existir. E sabe o que aconteceu quando esse partido se dissolveu? Alguns de seus membros fundaram um outro, o Irmãos da Itália. E sabe quem pertence a esse partido político? Giorgia Meloni, atual primeira-dama da Itália. Tá bom pra você? Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas ça dans les politiciens qu'on a eu dans les dernières 50 ans. E eu não posso deixar de mencionar o fato de que o clã Bolsonaro morre de amores pelos neofascistas alemães e italianos. Se não bastasse ambos os países, tem também a França, que nas últimas eleições presidenciais vem pipocando para evitar que uma candidata de extrema-direita, como é a Marine Le Pen, seja eleita presidente por lá. Le Pen é filha do xenófobo, antissemita, nacionalista e acusado de praticar tortura durante a Guerra de Independência argelina, Jean-Marie Le Pen. Que família fascistona bacana, fala aí. E na Argentina então, que ano passado eles escolheram um cara que, bem, desconversar através de um médium com seu cachorro morto desde 2017, pelo andar da carruagem e do que ele acredita e defende. Imagino que essas ideias estão ajudando o cara a tomar suas decisões políticas para lá de excêntricas. Ah, e é bom dizer que esse doidão aí se diz anarcocapitalista, pseudo-conceito ideológico bizarro que eu pretendo falar logo mais por aqui neste canal. Tanto Le Pen na França quanto Javier na Argentina estão obstinados a seguir a cartilha de Orbán e não fazem questão nenhuma de esconder o desejo de corroer a democracia utilizando-se dos trâmites disponibilizados pela própria democracia. E eles, assim como Trump, Orbán, os reaças do Alternativa para a Alemanha, Giorgia Meloni e tantos outros extremistas de direita estão alinhadíssimos com este nosso maldito fascismo verde e amarelo. O mundo tá pegando fogo, meu chapa, e quando o mundo tá assim, os movimentos fascistas encontram respaldo para sair do esgoto e contaminar o social. E é sempre bom deixar claro que eles não querem trocar ideias, querem impor as ideias deles goela abaixo de maneira incisiva e preocupante. Por isso é que não dá para sentar para dialogar com esses caras. Não tem isso. Sentar-se frente a frente para debater com gente assim é colocar no mesmo nível aquilo que é coerente e aquilo que é abjeto. Por isso finalizo com a reflexão do intelectual Karl Popper, conhecida como Paradoxo da Tolerância, presente no livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, publicado em 1945, ano em que regimes autoritaristas fascistas desmoronavam. Para Popper,
A tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se o comediante estadunidense Chris Rock tivesse a oportunidade de sentar-se em uma mesa junto ao filósofo austríaco, acredito que ambos dariam um jeito de rechaçar qualquer reacionário que porventura ousasse sentar na mesma mesa para dialogar com os caras.